Leitura do livro de Fernando Pessoa, Livro do Desassossego, página 213. Gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. Estremeço se dizem bem. Tal página de Fialho, José Fialho de Almeida, que viveu de 1857 a 1911, era um jornalista e escritor português. Tal página de Chateaubriand. Fazem formigar toda a minha vida, em todas as veias. Fazem-me raivar tremulamente, quieto, de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até de Vieira. Na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Como todos os grandes apaixonados, eu gosto da delícia da perda de mim, em que o gozo da entrega se sofre inteiramente. E assim, muitas vezes, eu escrevo sem querer pensar, num devaneio externo, deixando que as palavras me façam festas. Criança menina ao colo delas. São frases sem sentido, decorrendo mórbidas numa fluidez de água sentida. Esquecer-se de Ribeiro, em que as ondas se misturam e indefinem, tornando-se sempre outras, sucedendo a si mesmas. Assim, as ideias, as imagens, trêmulas de expressão, passam por mim em cortejos sonoros, de sebas esbatidas onde um luar de ideia bruxuleia, malhado e confuso. Eu não choro por nada que a vida traga ao leve, há porém páginas de prosa que me têm feito chorar. Lembro-me como do que estou vendo na noite em que, ainda criança, li pela primeira vez, numa seleta, o passo célebre de Vieira sobre o rei Salomão. Fabricou Salomão um palácio. E fui lendo até o fim, trêmulo, confuso. Depois eu rompi em lágrimas, felizes, como de nenhuma felicidade real me fará chorar. Esse era o sermão da segunda dominga da quaresma. Nenhuma tristeza da vida me fará imitar. Aquele movimento hierático de nossa clara língua majestosa, aquele exprimir de ideias das palavras inevitáveis, correr da água porque há declive, aquele assombro vocálico em que os sons são cores ideais. Tudo isso me toldou de instinto como uma grande emoção política. E disse, chorei. Hoje, relembrando ainda choro, não é não a saudade da infância de que não tenho saudades. É a saudade da emoção daquele momento, a mágoa de não poder já ler pela primeira vez aquela grande certeza sinfônica. Eu não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. A minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas eu odeio com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita. Como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em que se bata a ortografia sem Y, como o escarro direto de que me enoja, independentemente de quem o cuspisse. Sim, porque a ortografia também é gente, a palavra é completa, vista e ouvida, e a gala da transliteração greco-romana veste-ma do seu vero manto régio, pelo qual é senhora e rainha. A arte consiste em fazer os outros sentir o que nós sentimos, em os libertar deles mesmos, propondo-lhes a nossa personalidade para a especial libertação. O que sinto, na verdadeira substância com o que sinto, é tanto mais incomunicável. É para que eu, pois, possa transmitir a outrem o que sinto. Eu tenho que traduzir os meus sentimentos na linguagem dele. Isto é, quer dizer tais coisas como sendo as que eu sinto, que ele, lendo-as, sinta exatamente o que eu senti. E como este outrem é por hipótese de arte, não está ou aquela pessoa, mas toda a gente, isto é, aquela pessoa que é comum a todas as pessoas. O que afinal tenho que fazer é converter os meus sentimentos num sentimento humano típico,
ainda que pervertendo a verdadeira natureza daquilo que senti. Tudo quanto é abstrato é difícil de compreender, porque é difícil de conseguir para ele a atenção de quem o leia. Eu darei por isso um exemplo simples, em que as abstrações que formei se conscientizarão ou concretizarão. Suponha-se que, por um motivo qualquer, que pode ser o cansaço de fazer contas ou o tédio de não ter com que fazer, cai sobre mim uma tristeza vaga da vida, uma angústia de mim que me perturba e inquieta. Se vou traduzir esta emoção por frases que de perto me acinjam, quanto mais de perto acinjo, mais a dou, como propriamente minha, menos, portanto, a comunico aos outros. E, se não há como comunicá-la aos outros, é mais justo e mais fácil senti-la sem escrever. Suponha-se, porém, que desejo comunicá-la a outros, isto é, fazer dela arte. A arte é a comunicação aos outros da nossa identidade íntima com eles, sem o que nem há comunicação nem necessidade de o fazer. Eu procuro qual será a emoção humana vulgar que tenha o tom, o tipo, a forma dessa emoção em que estou agora, pelas razões inumanas, a particulares de ser um guarda-livros cansado ou um lisboeta aborrecido, e verifico que o tipo de emoção vulgar que produz na alma vulgar, esta mesma emoção é a saudade da infância perdida. Eu tenho a chave para a porta do meu tema. Escrevo e choro a minha infância perdida, demoro-me comovidamente sobre os pormenores de pessoas e mobília da velha casa da província. Evoco a felicidade de não ter direitos nem deveres, de ser livre por não saber pensar nem sentir. E esta evocação, se for bem feita com prosa e visões, vai despertar no meu leitor exatamente a emoção que eu senti, e que nada tinha com a infância. Menti? Não compreendi. Que a mentira salvo a que é infantil e espontânea, e nasce da vontade de estar a sonhar, é tão somente a noção da existência real dos outros e da necessidade de conformar a essa existência, a nossa, que se conformar a ela. A mentira é simplesmente a linguagem ideal da alma, pois assim como nos servimos de palavras, que são sons articulados de uma maneira absurda, para em linguagem real traduzir os mais íntimos e sutis movimentos da emoção e do pensamento, que as palavras forçosamente não poderão nunca traduzir. Assim nos servimos da mentira e da ficção, para nos entendermos uns aos outros, o que com a verdade própria e intransmissível se nunca poderia fazer. A arte mente porque é social, e há só duas grandes formas de arte. Uma que se dirige à nossa alma profunda, a outra que se dirige à nossa alma atenta. A primeira é a poesia, o romance, a segunda. A primeira começa a mentir na própria estrutura, a segunda começa a mentir na própria intenção. Uma pretende dar-nos a verdade por meio das linhas variadamente regradas, que mente, a inerência da fala. Outra pretende dar-nos a verdade com a realidade que todos sabemos, bem que nunca houve. Fingir é amar. Eu nem vejo nunca um lindo sorriso ou um olhar significativo que não medite, de repente, e seja de quem for o olhar ou o sorriso, qual é no fundo da alma em cujo rosto se sorri ou olha. O estadista que nos quer comprar, ou a prostituta que quer que a compremos. Mas o estadista que nos compra amou, ao menos o comprar-nos. E a prostituta a quem compremos amou, ao menos o comprarmo-la. Não fugimos, por mais que queiramos, à fraternidade universal. Amamo-nos todos uns aos outros, e a maneira é o beijo que trocamos. A mentira é o beijo que trocamos. Em mim todas as afeições se passam à superfície, mas sinceramente eu tenho sido ator sempre, e a valer sempre que amei fingi que amei, e para mim mesmo o finjo. Eu cheguei hoje de repente a uma sensação absurda e justa. Eu reparei num relâmpago íntimo que não sou ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Quando brilhou o relâmpago, aquilo onde supus uma cidade era um plano deserto, e a luz sinistra que me mostrou a mim não revelou o céu acima dele. Roubaram-me o poder de ser,
antes que o mundo fosse. Se tive que reencarnar, reencarnei sem mim, sem ter um eu reencarnado. Sou os arredores de uma vila que não há, o comentário prolixo a um livro que não se escreveu. Eu não sou ninguém, ninguém. Eu não sei sentir, não sei pensar, não sei querer, sou uma figura de um romance por escrever, passando aérea e desfeita sem ser sido, entre os sonhos de quem me não soube completar. Eu penso sempre, sinto emoção, sinto sempre, mas o meu pensamento não contém raciocínios, a minha emoção não contém emoções. Estou caindo, depois do alçapão lá em cima, por todo o espaço infinito, numa queda sem direção, infinítupla e vazia. A minha alma é um maelstrom, ou seja, um sorvedouro, negro, vasta vertigem à roda do vácuo, movimento de um oceano infinito em torno de um buraco em nada. E nas águas, que são mais giro que águas, boiam todas as imagens do que vi e o ouvi no mundo. Vão casas, caras, livros, caixotes, rastros de música e sílabas de vozes, num rodopio sinistro e sem fundo. E eu, verdadeiramente eu, sou o centro que não há nisto, senão por uma geometria do abismo. Sou o nada em torno do qual este movimento gira, só para que gire, sem que este centro exista, senão porque todo o círculo o tem. Eu, verdadeiramente eu, sou o poço sem muros, mas com a viscosidade dos muros, o centro de tudo, com o nada à roda. E é em mim como se o inferno ele mesmo risse, sem ao menos a humanidade de diabos a rirem, a loucura grasnada do universo morto, o cadáver rodante do espaço físico, o fim de todos os mundos flutuando negro ao vento, disforme, anacrônico, sem Deus que o houvesse criado, sem ele mesmo que está rodando nas trevas das trevas. Impossível, único, tudo. Poder saber pensar, poder saber sentir. A minha mãe morreu muito cedo e eu não a cheguei a conhecer. Tão dado como sou até ao tédio, é curioso que nunca até hoje me lembrou de meditar. Em que consiste? Estou hoje deveras nesse estado intermédio de alma em que nem apetece a vida nem outra coisa, e emprego a súbita lembrança de que nunca pensei em o que fosse, em sonhar, ao longo de pensamentos meio impressões, a análise sempre um pouco factícia do que ele seja. Não o sei realmente se o tédio é somente a correspondência desperta da sonolência do vadio, se é coisa, na verdade, mais nobre, que esse entorpecimento em mim, o tédio é frequente, mas que eu saiba, porque reparasse, não obedece às regras do aparecimento. Eu posso passar sem tédio um domingo inerte. Posso sofrê-lo repentinamente como uma nuvem externa, em pleno trabalho atento. Eu não consigo relacioná-lo com o estado de saúde ou a falta dela. Eu não alcanço conhecê-lo como produto das causas que estejam na parte evidente de mim. Dizer que é uma angústia metafísica disfarçada, que é uma grande desilusão incógnita, que é uma poesia surda da alma aflorando aborrecida à janela que dá para a vida. Dizer isto, ou o que seja irmão disto, pode colorir o tédio como uma criança ao desenho cujos contornos transborde e apague, mas não me traz mais que um som de palavras a fazer eco nas caves do pensamento. O tédio. Pensar sem que se pense, com o cansaço de pensar. Sentir sem o que se sinta, com a angústia de sentir. Não querer, sem que não queira, com a náusea de não querer. Tudo isso está no tédio, sem ser o tédio, nem é dele mais que uma paráfrase ou uma translação. E na sensação direta, como se de sobre o fosso do castelo da alma se erguesse a ponte elevadiça, nem restasse entre o castelo e as terras, mais que o poder olhá-las, sem as poder percorrer. Há um isolamento de nós em nós mesmos, mas um isolamento onde o que separa está estagnado como nós.
água suja cercando o nosso desentendimento. O tédio, sofrer sem sofrimento, querer sem vontade, pensar sem raciocínio, é com a possessão por um demônio negativo, um embruxamento por coisa nenhuma. Dizem que os bruxos ou os pequenos magos conseguem-se de nós imagens, e a elas infligindo maus tratos, que esses maus tratos, por uma transferência astral, se reflitam em nós. O tédio surge-me na sensação transposta dessa imagem, como reflexo maligno de bruxedos de um cômodo demônios de fadas, exercidos não sobre uma imagem minha, senão sobre uma sombra, e na sombra íntima de mim, no exterior do interior da minha alma, que se colam papéis ou se espetam alfinetes. Sou como o homem que vendeu a sombra, ou antes, como a sombra do homem que a vendeu. O tédio, trabalho bastante, cumpro o que os moralistas da ação chamariam o meu dever social. Cumpro esse dever, ou essa sorte, sem grande esforço nem notável desinteligência, mas umas vezes em pleno trabalho, outras vezes no pleno descanso, que, segundo os mesmos moralistas, mereço e me deve ser grato. Transborda-se minha alma de um fel da inércia, e eu estou cansado, não da obra ou do repouso, mas de mim. De mim, porque, se não pensava em mim, de que outra coisa, se não pensava nela? O mistério do universo que baixa as minhas contas, ou ao meu reclínio. A dor universal de viver, que se particulariza subitamente na minha alma mediúnica, para que enobrecer tanto quem não se sabe quem é. É uma sensação de vácuo, uma fome, sem vontade de comer, tão nobre como estas sensações do simples cérebro, do simples estômago, vindas de fumar demais ou de não dirigir bem. O tédio, e talvez no fundo a insatisfação da alma íntima por não lhe termos dado uma crença, a desolação da criança triste que intimamente somos, por não lhe termos comprado o brinquedo divino. É talvez a insegurança de quem precisa, mão que as guie e não sente, no caminho negro da sensação profunda, mais que a noite sem ruídos de não poder pensar, a estrada sem nada de não saber sentir. O tédio. Quem tem deuses nunca tem tédio. O tédio é a falta de uma mitologia. A quem não tem crenças, até a dúvida é impossível, até o ceticismo não tem força para desconfiar. Sim, o tédio é isso, a perda. A perda pela alma da sua capacidade de se iludir. A falta do pensamento da escada inexistente, por onde ele sobe sólido a verdade. Eu conheço, translata a sensação de ter comido demais. Conheço-a como uma sensação, não com o estômago. Há dias em que, em mim, se me comeu demais, eu estou pesado de corpo e lorpa. De gestos, tenho vontade de não me tirar dali de maneira nenhuma. Mas nessas ocasiões, como fato impropício, só surgir do meu modorrar indene, livre de dano, um resquício da imaginação perdida, e formo planos no fundo do desconhecimento, estruturo coisas nas raízes da hipótese, e o que há, ou o que não há, de acontecer, tem para mim um grande brilho. Nessas horas estranhas, não é só a minha vida material, mas a minha vida moral, que me são só apensos. Desleixo a ideia do dever, mas também a ideia de ser. E tenho sono físico do universo inteiro. Eu durmo o que conheço, e o que sonho, como a igualdade que se pesa nos olhos. Sim, nessas horas eu sei mais de mim do que nunca soube. E todo eu sou todas as cestas de mendigos entre as árvores da quinta de ninguém.